segundo Samuel 18, a morte de Absalão, e Davi enumerou o povo que estava com ele e colocou capitães de milhares e capitães de centenas sobre eles. E Davi enviou uma terça parte do povo sob a mão de Joabe e uma terça parte sob a mão de Abisai, o filho de Zeruia, o irmão de Joabe, e uma terça parte sob a mão de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: certamente eu mesmo sairei também contigo. O povo, porém, respondeu: tu não sairás. Porquanto se fugirmos para longe, eles não se importarão conosco, nem se a metade de nós morrer, eles se importarão conosco, mas agora tu vales 10.000 de nós. Portanto, agora é melhor que da cidade tu possas nos oferecer socorro. E o rei disse a eles: o que vos parecer melhor, farei. E o rei se pôs de pé junto ao portão da cidade, e todo o povo saiu às centenas e aos milhares. E o rei ordenou a Joabe e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai gentilmente os moços por minha causa, igualmente com Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a todos os capitães ordens acerca de Absalão. Assim o povo saiu para o campo contra Israel, e a batalha foi no bosque de Efraim, onde o povo de Israel foi morto diante dos servos de Davi, e ali houve um grande massacre naquele dia de 20.000 homens, porque a batalha foi dali espalhada sobre a face de toda aquela região, e o bosque devorou mais pessoas naquele dia do que devorou a espada. E Absalão encontrou os servos de Davi. E Absalão montou em uma mula, e a mula seguiu por baixo dos ramos espessos de um grande carvalho, e a sua cabeça ficou presa no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula que estava debaixo dele se foi. E um certo homem viu isto, e contou a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado em um carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contou: e eis que tu o viste, por que não o feriste ali, trazendo-lhe abaixo? E eu te teria dado 10 siclos de prata e um cinto. E o homem disse a Joabe: mesmo que eu recebesse 1.000 siclos de prata em minha mão, nem assim estenderia a minha mão contra o filho do rei, porque ouvimos quando o rei ordenou a ti, e Abisai e Itai, dizendo: acautelai-vos para que ninguém toque no jovem Absalão. Do contrário, eu teria operado falsidade contra a minha própria vida, porque não há questão oculta do rei, e tu mesmo terias te lançado contra mim. Então disse Joabe: não posso esperar mais aqui contigo. E ele tomou 3 dardos em sua mão e atravessou com eles o coração de Absalão, enquanto ele estava ainda vivo no meio do carvalho. E 10 moços que carregavam a armadura de Joabe se posicionaram em volta e feriram Absalão e o mataram. E Joabe soprou a trombeta, e o povo retornou da perseguição a Israel, porque Joabe conteve o povo. E tomaram Absalão e o lançaram em uma grande vala no bosque, e puseram uma pilha muito grande de pedras sobre ele, e todo o Israel fugiu, cada qual para a sua tenda. Ora, em vida, Absalão havia tomado e erguido para si uma coluna, a qual está no vale do rei, porquanto ele dizia: não tenho filho para guardar a lembrança do meu nome, e ele chamou a coluna segundo o seu próprio nome, e ela se chama até este dia lugar de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então disse Ahimaás, o filho de Zadoque: deixa-me agora correr e levar as novas ao rei, como o Senhor o vingou dos seus inimigos. E Joabe disse a ele: tu não levarás novas neste dia, mas levarás as novas noutro dia. Mas neste dia não levarás nova alguma, porque o filho do rei está morto. Então disse Joabe a Cusi: vai e conta ao rei o que viste. E Cusi se curvou diante de Joabe e correu. Então disse Ahimaás, filho de Zadoque, uma vez mais a Joabe: porém rogo-te, seja como for, deixa-me também correr após o cuxita. E Joabe disse: por que correrás tu, filho meu, sabendo que não tens pronta nova alguma? Porém, seja como for, disse ele, deixa-me correr. E ele lhe disse: corre. Então Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou Cusi. E Davi estava sentado entre os 2 portões, e o guarda subiu até a parte superior acima do portão, que ia até a parede, e ergueu os seus olhos, e olhou, e eis que um homem corria solitário. E o guarda gritou e disse ao rei, e o rei disse: se ele estiver sozinho, há novas na sua boca. E ele chegou depressa e se aproximou, e o guarda viu outro homem correndo,
E o guarda chamou o porteiro e disse: Eis outro homem correndo sozinho. E o rei disse: Ele também traz novas. E o guarda disse: Parece-me que o correr do primeiro é como o correr de Aimaas, o filho de Zadok. E o rei disse: Ele é um homem bom e vem com boas novas. E Aimaas chamou e disse ao rei: Tudo está bem. E ele caiu em terra sobre a sua face diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor teu Criador, o qual entregou os homens que levantaram a sua mão contra o meu senhor, o rei. E o rei disse: Está seguro o jovem Absalão? E Aimaas respondeu: Quando Joabe enviou o servo do rei, e a mim, o teu servo, vi um grande tumulto, mas não sabia o que era. E o rei disse a ele: Vira-te para o lado e põe-te de pé ali. E ele virou-se para o lado e ficou parado. E eis que Cusi veio, e disse Cusi: Novas, meu senhor, o rei, pois o Senhor te vingou neste dia de todos os homens que se levantaram contra ti. E o rei disse a Cusi: Está seguro o jovem Absalão? E Cusi respondeu: Os inimigos do meu senhor, o rei, e todos os que se levantam contra ti para te machucar, e sejam como aquele jovem está. E o rei ficou muito comovido e subiu à câmara acima do portão e chorou. E enquanto subia, assim ele disse: Ó meu filho Absalão, meu filho Absalão! Quisesse o Criador, eu teria morrido por ti, ó Absalão, meu filho, meu filho!